Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Rafael Grazioli. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pelo convite em participar do Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Agradecer muito especialmente à professora Salim pelo convite e, obviamente, estender o agradecimento a toda a comissão de organização desse evento, que é um evento muito importante para a nossa área, sobretudo pela inter-relação que há entre os temas da preparação física, do treinamento, da nutrição. Eu acho que cada vez mais eventos dessa magnitude, dessa importância, precisam ser encorajados, né? No contexto do treinamento físico, da nutrição, seja em diferentes populações, seja no esporte, seja em populações especiais, né? E, enfim, muito feliz em participar desse evento e buscar contribuir o máximo possível nessa temática que eu venho trabalhando há algum tempo, né? O tema de força, potência e velocidade no futebol, que é o título, né, da nossa conversa aqui hoje. Basicamente, eu tenho atuado, né, desde a graduação em educação física nesse contexto do futebol profissional, questões de avaliação neuromusculares, treinamento de força, potência e velocidade. E atualmente faço meu doutoramento nesse tema na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo como fisiologista de um clube de futebol profissional do país. Então, gostaria de, né, iniciar a nossa conversa, basicamente entendendo, né, o que é basicamente o conceito do treinamento de força, potência e velocidade. Na verdade, o objetivo, né, do treinamento de força, potência e velocidade é otimizar o desempenho no campo de jogo dos atletas e buscar concorrentemente prevenir intercorrências, né, lesões musculares, lesões articulares que possam ser prevenidas com essas capacidades. E, obviamente, o futebol não é um esporte de força, específico de força, mas o treinamento de força, quando eu digo treinamento também, né, se pensa em avaliação, a avaliação e o treinamento da função neuromuscular podem otimizar habilidades que são importantes no campo de jogo para o desempenho desses atletas, como, por exemplo, sprintar de uma forma mais eficiente, trocar de direção, né, de uma forma mais eficiente, saltar de uma forma mais eficiente, que são ações, né, tarefas específicas que acontecem no jogo. Mas né, basicamente o que a gente precisa realizar, né, no entendimento do treinamento de força, potência e velocidade, existe basicamente um processo, né? Um processo onde nós temos que ter o conhecimento e realizar processos de avaliação neuromusculares, ter a capacidade de interpretar esses resultados e, a partir disso, buscar uma intervenção, né, para potencializar as métricas que nós estamos mensurando. E, ao longo de uma temporada competitiva, buscar monitorar esses aspectos e monitorar a eficiência da intervenção ao longo de uma temporada competitiva, né? Que, basicamente, a gente vai conversando aqui sobre alguns aspectos e algumas evoluções do futebol moderno que têm influenciado diretamente esse processo e as tomadas de decisão no dia a dia com atletas de futebol. Na verdade, um dos principais aspectos pela grandeza que é se trabalhar com diferentes disciplinas da saúde de um atleta, como, por exemplo, nutrição, fisioterapia, educação física, medicina, né? Essas disciplinas são muito importantes e trabalham diariamente em conjunto para potencializar os resultados do atleta, reabilitar um atleta de uma forma mais eficiente e ótima, né? E a comunicação entre os profissionais atuantes nessas disciplinas é muito importante. Esse estudo é um estudo bem interessante, realizado com 36 clubes de futebol de elite na Europa, onde eles simplesmente mensuraram o nível e a qualidade da comunicação entre os diferentes profissionais de um clube, né? No caso aqui, 36 clubes de elite, e esses profissionais
né, avaliaram, né, de uma forma, em uma escala de 0 a 5, a qualidade da comunicação com diferentes profissionais, desde o médico, o treinador, o responsável pela administração do clube, fisioterapeutas, preparadores físicos, fisiologistas, né? E qual o nível que os clubes e os profissionais valorizavam a comunicação. E olha que interessante o resultado, que quanto menor a qualidade da comunicação entre as comissões de trabalho, maior foi a incidência de lesão desses clubes. E menor, portanto, a disponibilidade desses atletas para jogos e treinamento. Então, olha que importante esse resultado, demonstrando, né, e aqui reforçando a importância desse congresso, demonstrando o potencial que uma boa comunicação, né, atuando no futebol, de diferentes profissionais, diferentes áreas de trabalho, a comunicação talvez seja a peça-chave. Então, nada do que eu falar aqui sobre força, potência e velocidade pode ser tão eficiente se não houver em uma comissão de trabalho um nível de comunicação importante. Então, só para iniciar a minha fala, reforçando isso, que eu acho que é um critério importante antes da gente iniciar, falar mais tecnicamente sobre o tema, mas eu acho importante reforçar esses aspectos do nível e da qualidade da comunicação, que vai mediar e fazer com que as tomadas de decisão no dia a dia sejam mais assertivas. Gente, numa temporada competitiva, na verdade, num calendário competitivo, num ano competitivo, a carga horária para se desenvolver habilidades físicas é muito reduzida no contexto do futebol. Né? Hoje a gente tem, basicamente, quando a gente pensa em prevalência de carga horária, a prevalência é muito mais técnico-tática do que física. Se tem pouco tempo de trabalho físico durante uma temporada inteira. E o melhor momento, né, o momento mais importante, o momento que se tem mais tempo para se desenvolver a parte física dos atletas é no momento de pré-temporada, antes de se iniciar a temporada competitiva e os jogos, né, os jogos oficiais. É um momento com maior ênfase física e então é um momento de aquisição, um momento de fazer aquisição de componentes físicos para que durante uma temporada esse atleta tenha a possibilidade de sustentar, né, as competições. E durante a temporada, basicamente, é um momento de manutenção, e a gente vai falar para frente por que é um momento de manutenção, mas, cada vez mais, parece que quando esses atletas, como eles são submetidos a uma temporada muito congestionada de jogos, parece que, inclusive, períodos de destreino, períodos chamados de destreino, são importantes para melhorar o desempenho muscular desses caras. Olha só que interessante esse trabalho. É um trabalho que está sob revisão ainda, mas nós observamos que 4 semanas de destreino, esses atletas ficaram 4 semanas de férias e retornaram para a temporada posterior com mais força e mais potência do que terminaram a temporada. E eles não treinaram. Simplesmente ficaram de férias, 4 semanas, e retornaram com maior força e potência. Na verdade, eu só trago esse resultado para reforçar a problemática que é esse tema que a gente vai conversar, que a gente já iniciou a conversa. É um tema muito problemático porque envolve muitos aspectos das capacidades físicas que ao se interrelacionarem, podem gerar desfechos importantes em diferentes habilidades de força, potência e velocidade. Então, só para reforçar isso, a tamanha problemática que é esse tema. E a gente vai tentar entender um pouco melhor a partir de agora. Então, na verdade, o meu objetivo nessa aula, né, seria a gente trazer informações para que se tenha uma prática baseada em evidência e os tópicos principais, né? A gente vai tentar conhecer as demandas e as variáveis neuromusculares que são importantes no futebol, conhecer as ferramentas de avaliação neuromuscular e interpretação dos resultados, e, a partir disso, buscar intervenções de força, potência e velocidade com maior valor ecológico possível. Quando falo valor ecológico, sou um pouco estranho, mas a primeira vez que eu vi esse tema foi nesse trabalho do Silva
seus colaboradores que, basicamente, uma intervenção com o maior valor ecológico possível é uma intervenção com a maior especificidade possível. É uma palavra que a gente conhece um pouco melhor. Ou seja, é tentar aproximar a realidade do jogo, tentar aproximar as habilidades e as demandas físicas do jogo com o treinamento. Então, se esse atleta precisa de um sprint de 20 metros, é eu buscar intervenções que potencializem o sprint de 20 metros. Né? Qual tipo de intervenção que pode potencializar o sprint de 20 metros? Isso é uma intervenção com o maior valor ecológico possível, que se dá a partir de uma prática baseada em evidência. Então, é basicamente esse tema que a gente vai conversar a partir de agora. Então, nesse contexto do futebol, quando a gente identifica uma variável importante, é impossível não buscar fatores complementares entre o desempenho e a lesão. Como assim? Né? Se eu tenho uma variável que ela é importante para o desempenho e uma modalidade de treino que vai potencializar essa variável, se eu conseguir identificar uma correlação também para a prevenção de lesão, melhor ainda, eu consigo matar duas charadas com uma mesma resposta. Ou seja, por exemplo, a força excêntrica dos isquiotibiais. Quanto maior a força excêntrica dos isquiotibiais, que a gente vai falar a partir de agora também, vai ter um tópico específico sobre isso. Quanto maior a força excêntrica dos isquiotibiais, menor o risco de ter uma lesão dessa musculatura. Mas também, quanto maior a força excêntrica dos isquiotibiais, melhor a capacidade de aceleração numa corrida de velocidade. Então, é uma variável e talvez alguns exercícios específicos para potencializar essa variável que vai me gerar resultados, tanto de desempenho quanto de prevenção. Então, acho que eu trago esse racional, porque isso é importante na prática profissional, porque a gente otimiza o nosso tempo, que é curto, e consegue desenvolver um trabalho mais completo. E, obviamente, quando a gente identifica essa relação, é propor as estratégias baseadas em evidência científica para se buscar o desenvolvimento dessa variável. Então, falando um pouco das demandas, né, do nosso primeiro tópico de conversa, o futebol basicamente é um esporte predominantemente aeróbico. Ele ocorre ali predominantemente em 70% do VO2 máximo. Né? O jogo ocorre nessa faixa. Porém, apesar dessa predominância aeróbia, nós temos uma determinância anaeróbia, uma determinância das ações de alta intensidade, uma determinância das ações, mais especificamente, de velocidade. Mais de 50% dos momentos decisivos nas grandes ligas de futebol são antecedidos por ações em alta velocidade. Os momentos decisivos que eu digo são os momentos de gol. Então, mais de 50% dos gols nas grandes ligas são antecedidos por ações em alta velocidade, como ações de sprint, corrida de velocidade. E, ao longo do tempo, os atletas de elite eles se apresentam cada vez mais rápidos, enquanto que a capacidade cardiorrespiratória desses atletas ou se estabilizou em algumas populações, em alguns estudos, ou até reduziu. Então, é uma problemática interessante para se ter essa informação no momento de prescrever ou pensar no jogo de futebol moderno. Aqui a gente tem, né, um exemplo de uma ação em alta velocidade precedendo um momento de gol, né? E é basicamente isso que eu estou falando, né? As ações em alta intensidade e alta velocidade são muito determinantes no contexto do jogo. Quando a gente fala em evolução do esporte, esse estudo é bem interessante, bem emblemático, né? Um dos estudos mais citados nessa área, que na Premier League, por exemplo, de 2006 a 2012, não teve uma evolução muito grande da distância total percorrida no jogo. Os atletas continuam percorrendo de 10 a 12 quilômetros desde 2006 até 2012. Foi um incremento singelo de 2%. Porém, a corrida em alta intensidade, a corrida em alta velocidade, né, chamada, na verdade, uma corrida que ocorre acima de 19,8 km por hora, essa demanda aumentou 30% no contexto do futebol da Premier League, né, que é o exemplo desse estudo.
Quando a gente vai para ações mais específicas, ainda mais rápidas, né, ações de sprint, ações acima de 25 km por hora, a distância desses sprints apresentou um incremento de 35% e o número dessas ações, um incremento de 85%. Outras ações explosivas de potência, como acelerações, desacelerações, saltos, também apresentaram um incremento de 50%. Ou seja, existe, né, no cenário moderno, um aumento importante da intensidade do jogo. Na verdade, né, quando a gente tem ações de aceleração, desaceleração, sprints, são ações de um componente neuromuscular importante. Então, este componente neuromuscular, de força, potência e velocidade, está sendo mais demandado no futebol atual. Ou seja, existe uma maior influência física no jogo e, portanto, a partir disso, uma influência física, né, uma influência muscular no jogo, muito importante, e a partir disso se tem uma maior incidência de lesões, porque existe uma influência física, né, uma demanda física muito maior, e a gente tem, concorrentemente, ao passo que a influência física aumentou, também tem se aumentado a incidência de lesões musculares no futebol ao longo do tempo. Junto disso, dessa demanda, né, e dessa influência, também os calendários do esporte têm ficado cada vez mais congestionados, e a gente tem informação, como por exemplo nesses dois trabalhos, que poucos dias de folga durante uma temporada competitiva e 2 jogos a cada 5 dias, né, em 5 dias, 2 jogos no intervalo de 5 dias, são aspectos que potencializam ainda mais a incidência de lesões. Então, além da influência física que aumentou, o calendário, né, do entretenimento, que é o futebol, também está mais apertado e, em consequência disso, isso também acaba influenciando a incidência de lesões. Quando a gente fala em lesões, né, as principais lesões no contexto do futebol, a gente vai falar disso a partir de agora, mas não só essas lesões afetam a questão do desempenho, né, e da saúde desses atletas, em vários aspectos psicológicos, né, sociais, enfim, mas também tem uma influência financeira muito grande dentro dos clubes. Uma equipe com 25 atletas, uma equipe de elite, na UEFA, por exemplo, né, na Europa, se espera em torno de 50 lesões em média em uma equipe de 25 atletas na Europa. Existe uma influência financeira muito grande em uma taxa de lesões nesse sentido. Na Premier League, por exemplo, se perde ou se gasta, né, 45 milhões de libras por ano com lesões. Em torno de 36 milhões de libras pelo insucesso das equipes devido às lesões e em torno de 9 milhões de libras a salários, envolvendo salários pagos a atletas lesionados. Então, é um potencial financeiro muito grande. Eu acho que sempre a justificativa para se bolar um plano de prevenção de lesões, um plano de treinamento neuromuscular, quando a gente vai tentar criar um programa nesse sentido, é inerente a isso a gente trazer essas informações que para a administração financeira de um clube é muito importante, né? Isso está bem documentado. As principais lesões que acontecem no futebol são, né, na verdade, a distensão dos isquiotibiais, sobretudo o músculo bíceps femoral, cabeça longa do bíceps femoral, e o rompimento do ligamento cruzado anterior. São as duas principais lesões, né? Lesões da musculatura da coxa e lesões de joelho. O principal mecanismo, né? O principal mecanismo do rompimento do ligamento cruzado anterior é a translação anterior da tíbia em um movimento de troca de direção, um movimento de pivoteio de troca de direção. Aqui é um mecanismo, né, característico dessa lesão e é o principal mecanismo, como traz nesse estudo aqui do Walden e colaboradores, que reporta que o mecanismo de translação anterior da tíbia na troca de direção é um dos principais mecanismos envolvendo o rompimento do ligamento cruzado anterior. E, na verdade, o principal músculo envolvido, não é, na tentativa de prevenir essas lesões nesse momento é
são os isquios tibiais. Nesse estudo, por exemplo, fizeram um desenho bem interessante onde diversos participantes do estudo realizaram o movimento de troca de direção, de pivoteio, né, mudança de direção em uma plataforma de força, e foi avaliado, né, a tendência de translação anterior da tíbia e quais eram os principais músculos que, ao acontecer essa tendência, eram recrutados, ativados e produziam força para combater essa tendência de translação anterior da tíbia e, portanto, realizar uma força de translação posterior da tíbia e estabilizar a articulação do joelho. E parece que os isquios tibiais são responsáveis por mais de 60% na produção de força para estabilizar essa tendência durante as trocas de direção. Então, olha a importância de uma boa capacidade dessa musculatura para tentar ter uma saúde articular, um equilíbrio articular envolvendo a articulação do joelho e tentar prevenir, portanto, lesões do ligamento cruzado anterior nessa população. Quando se fala da outra lesão mais incidente, na verdade, eu falei primeiro da lesão do ligamento cruzado anterior, mas a lesão mais incidente é a distensão dos isquios tibiais. Quando se fala nessa lesão, o mecanismo principal é o mecanismo da corrida de velocidade, onde a gente tem um atleta buscando um sprint com e sem bola, tentando um sprint com ou sem bola, e ocorre a distensão dessa musculatura, né? Principalmente nas fases, né? Aqui a gente pode ver melhor, principalmente na fase do contato inicial com o solo, né? No stance phase do sprint, ou na fase do terminal swing phase, né? Ou no terminal swing phase, na verdade, né? Fui redundante ao falar fase duas vezes. Mas são nesses dois momentos da corrida de velocidade que acontecem a distensão dos isquios tibiais. São os principais momentos, né? O atleta vai buscar um sprint e é nessa fase da corrida que acontece a lesão. O treinamento de força, no geral, é uma ferramenta importante para contribuir nesse cenário, né, onde a gente busca incrementar o desempenho e reduzir as lesões. Esse é um estudo bacana, demonstrando que quanto maior a força relativa, ou seja, quanto maior a produção de força no agachamento, né, relativamente à massa corporal de cada atleta, ou seja, quantas vezes a minha massa corporal eu consigo produzir de força no agachamento, parece que existe uma correlação importante com a incidência de lesão e essa capacidade relativa de produção de força no agachamento. Então, quando eu tenho ali a superação de 2,5 vezes a massa corporal de produção de força no agachamento, eu tenho um risco baixíssimo, muito mais baixo, de apresentar uma lesão muscular de isquio tibial, principalmente uma lesão muscular de isquio tibial, segundo esse estudo, quando comparado, por exemplo, com um atleta que consegue produzir só de 1 a 1,7 vezes a sua massa corporal no agachamento, né? Onde ele tem aqui um risco relativo de 6 vezes mais risco de apresentar essa lesão, enquanto que quem produz, por exemplo, 3 vezes a massa corporal de força no agachamento tem um risco ali de 1 ou até menor que 1. Além de essa capacidade de força, também influenciar, né, e potencializar as habilidades de sprint, salto, troca de direção no atleta. Existem diferentes modalidades de treinamento de força, potência e velocidade, né, o treinamento pliométrico, o treinamento excêntrico, o treinamento de força tradicional, o treinamento de sprint resistido, e o objetivo de todos esses trabalhos é potencializar as ações neuromusculares que ocorrem no jogo, como salto, sprint, né, que nós já falamos até aqui. Quando a gente fala nas lesões, gente, mais uma vez, a gente consegue perceber que eu vou sempre, na conversa, tentar associar o desempenho e a prevenção, desempenho e prevenção, para a gente ter uma conversa um pouco mais ampla e sobretudo, mais completa para o que é o objetivo do esporte e o que é o objetivo dessa temática no contexto do futebol. Então,
A gente já viu até aqui os principais mecanismos e a forma que as principais lesões acontecem. Nós vimos que as principais são ligamento cruzado anterior, rompimento, e distensão dos isquiotibiais, né? Esses dois exemplos aqui dos vídeos, mas elas têm alguns fatores em comum. Por exemplo, a lesão dos isquiotibiais, eu já falei, ocorre em ações de corrida de velocidade, ações explosivas, e a lesão do ligamento cruzado anterior, no momento da troca de direção, ela acontece de 17 a 50 milissegundos após o contato com o solo. E a gente pode ver também que a angulação, o ângulo da articulação do joelho nessas duas fases da corrida de velocidade é aproximadamente uma flexão de 30 graus, né? Ocorre mais ou menos no ângulo de 30 graus. Então, essa lesão ocorre próximo a 30 graus de flexão de joelho, ambas as lesões, tanto a lesão do ligamento cruzado anterior quanto a distensão dos isquiotibiais, e ambas ocorrem, sobretudo, em uma condição de fadiga, sempre nos finais dos tempos de jogo, né? Sempre nos 15 minutos, normalmente nos 15 minutos finais dos jogos. É a maior prevalência dessas lesões. Então, quando a gente fala nesse tipo de lesão, a gente fala em lesões com mecanismo explosivo, mecanismos de ações de alta velocidade, ações de potência, ações de alta intensidade. E nós vimos que essas ações incrementaram ao longo do tempo no contexto do futebol. Então, são determinantes para uma boa performance e também são importantes para tentar prevenir as lesões, as principais lesões. Quando a gente fala de força explosiva, portanto, né, existem diferentes formas de manifestação da aptidão neuromuscular. O objetivo dessa aula não é explicar cada uma, mas nesse momento eu chamo a atenção de vocês para a taxa de produção de força, que é uma variável representativa da força explosiva, que demonstra, né, avalia a variação de força em pequenos intervalos de tempo. Então, seria a capacidade de produzir força em pequenos intervalos de tempo. A taxa de produção de força, gente, ela acontece em diferentes janelas de tempo, ela é avaliada em diferentes janelas de tempo, mas basicamente é a força produzida em 0 a 50 milissegundos, por exemplo, e 0 a 100 milissegundos, 0 a 200 milissegundos, ou seja, é a capacidade de produção de força muito rapidamente. E eu chamo a atenção de vocês para essa variável, a capacidade de produção de força de 0 até 50 milissegundos de contração muscular. Nós falamos que as ações explosivas do futebol são cada vez mais influentes e ocorrem cada vez mais ao longo do tempo. Nós também falamos que as principais lesões, como o ligamento cruzado anterior e a distensão dos isquiotibiais, ocorrem em condições rápidas. Inclusive, a lesão do ligamento cruzado anterior, nós vimos aqui, que acontece no tempo de 17 até 50 milissegundos após o movimento de troca de direção, né? O movimento de em alta velocidade, buscar trocar de direção. Então, a força de 0 a 50 milissegundos, produzida por musculaturas importantes na estabilização do principal mecanismo dessas lesões, são mandatórias, são altamente importantes, né? E a gente vê nesse gráfico, por exemplo, da força pelo tempo, que a força máxima aqui produzida, né, ela ocorre aproximadamente ali após 2, 3 segundos de contração muscular. Mas as lesões ocorrem nesses intervalos de tempo, de 0 a 50 milissegundos.
atleta normalmente fica 1 ano afastado, né, no geral. Então, gente, basicamente, dentro desse racional, né, nós buscamos fazer um estudo para observar qual a modificação da força explosiva, representada pela taxa de produção de força, de 0 até 50 milissegundos, dos isquios tibiais, durante um jogo. O que acontece com essa variável durante um jogo de futebol, em comparação com a variável força máxima, né? Então, quando a gente fala a força de 0 a 50 milissegundos, que é a força explosiva, ou a força máxima, qual delas é mais afetada por um jogo de futebol, envolvendo músculos como os isquios tibiais e o quadríceps, que nós também avaliamos aqui. Então, os atletas jogaram, em média, né? Alguns atletas jogaram 90 minutos, outros jogaram 65 minutos, e jogaram, em média, 56 minutos de um jogo oficial, e antes e após esse jogo, né? Imediatamente antes, imediatamente após, nós avaliamos a taxa de produção de força e a força máxima dos isquios tibiais e do quadríceps desses atletas. Aqui a gente consegue observar, no painel A desse gráfico, que na linha cinza é a força produzida de 0 a 50 milissegundos antes do jogo. E na linha preta é a média, né, a representatividade da média da curva força-tempo produzida pelos isquios tibiais após o jogo. Então, linha cinza é pré-jogo, linha preta é pós-jogo. Vocês podem observar que essa linha teve um deslocamento para a direita após o jogo. O que isso representa? A taxa de produção de força, gente, ela basicamente avalia essa inclinação. Quanto maior a inclinação para a esquerda, maior a taxa de produção de força, maior a capacidade de produzir força em curtos intervalos de tempo. E quanto maior a inclinação para a direita, menor essa capacidade. Notem que os atletas, antes e depois do jogo, perderam capacidade explosiva dos isquios tibiais de 0 a 50 milissegundos. E foi isso que nós observamos quando a gente vai para a análise estatística. A gente vê que somente a taxa de produção de força dos isquios tibiais sofreu uma redução significativa após o jogo, né? E importante, nós avaliamos tudo isso no ângulo crítico da lesão, em 30 graus, no ângulo que normalmente as lesões acontecem. E aí a pergunta que fica, mas o que aconteceu com a força máxima? Gente, o pico de força desses atletas não apresentou modificação antes e depois do jogo, nos músculos avaliados, isquios tibiais e quadríceps. Ao passo que a taxa de produção de força apresentou uma redução de 0 a 50 milissegundos, apresentou uma redução de 16%, uma redução que foi significativa na estatística inferencial. Então, parece que a força explosiva, especificamente, né, localizada nessa musculatura, se torna muito importante para buscar um bom desempenho no jogo e para automaticamente prevenir intercorrências nessa musculatura, porque parece que existe uma demanda explosiva grande no jogo, que é isso que faz com que essa habilidade de força explosiva apresente uma redução aguda importante. Existem alguns exercícios propostos que fazem bastante sentido com os achados desse estudo. Por exemplo, esse aqui é um exercício que a gente chama de exercício esperneio, né? Notem que o atleta fica um ângulo posicionado em torno de 30 graus de flexão de joelho. Esse atleta ele faz uma elevação de quadril, sustenta uma elevação de quadril que faz com que os isquios tibiais atuem tanto como flexores do joelho, estabilizando a flexão de joelho, mas também a extensão do quadril, né? Existe um torque resistente de flexão do quadril e os isquios tibiais precisam atuar para fazer essa extensão. E existe uma intenção rápida nesse exercício, ou seja, uma intenção de produzir força em curtos intervalos de tempo. Quando a gente coloca o atleta nesse exercício e pede para ele que ele tolere esse exercício por um período um pouco mais prolongado, 20, 30 segundos executando, o que a gente basicamente está buscando treinar aqui é uma resistência de força explosiva dos isquios tibiais. Então, baseado naquele achado, nós vimos que
após um jogo, a força explosiva em 30 graus, ela cai significativamente, parece que exercícios... Então, eu trouxe esse exercício aqui só para exemplificar, mas parece que o treinamento de força explosiva dos isquiotibiais, né, sobretudo na angulação de 30 graus, se torna importante para tentar fazer com que esse atleta não perca tanto essa capacidade ao longo do jogo. Quando a gente fala em força excêntrica também dessa musculatura, parece que é muito importante tanto para o desempenho quanto para a prevenção de lesões, né? Esse estudo ele traz um resultado bem interessante, mostrando que uma força excêntrica dos isquiotibiais menor do que 337 newtons ou 145 newtons metro, os atletas com menores valores do que esse apresentam em torno de quase 20 vezes maior risco de uma intercorrência muscular nos isquiotibiais. Então, é um resultado bem impactante. Existem, além dessa força máxima absoluta, excêntrica, a diferença de força excêntrica dos membros, membro dominante e não dominante, também é um marcador importante para o desempenho e como fator de risco para a lesão, né? A diferença na produção de força entre os lados dominante e não dominante, existe um valor normativo de 10 a 15%. Valores maiores do que 15%, esse atleta está em um maior risco de apresentar uma lesão, tanto muscular quanto articular. Então, além da força absoluta, a simetria entre os membros, dominante e não dominante, também se tornam importantes. Um dos principais exercícios, gente, para tentar potencializar a força excêntrica, mas também trabalhar baseado em assimetrias musculares, talvez seja o exercício da mesa flexora com ênfase excêntrica. Esse estudo aqui demonstrou que é um dos trabalhos com maior ativação, com ativação mais homogênea dos isquios tibiais no componente excêntrico, né? Ativação excêntrica dos isquios tibiais. Gente, então, por que eu demonstro esse exercício para vocês? Porque a gente buscou fazer um trabalho para potencializar ou para melhorar tanto a força excêntrica, né, absoluta, dos isquios tibiais, quanto reduzir a diferença contralateral. Então, o que nós fizemos basicamente nesse estudo? Nós avaliamos um grupo de atletas e um clube de futebol profissional. Os atletas que tinham maior de que 10% de diferença contralateral na força excêntrica, nós avaliamos em dinamometria isocinética computadorizada. Então, quem apresentou maior do que 10% de diferença contralateral realizava repetições ou séries adicionais no membro mais fraco. Exatamente no exercício mesa flexora com ênfase excêntrica, certo? Qual era o critério de escolha da carga do exercício? O atleta precisava tolerar 4 segundos da fase excêntrica unilateral. Então, ele realizava a fase concêntrica de forma bilateral e a fase excêntrica de forma unilateral e precisava sustentar durante 4 segundos de forma unilateral. Se esse atleta conseguia sustentar mais do que 4 segundos, a carga era aumentada. Se ele não conseguia sustentar 4 segundos, a carga era reduzida. Esse trabalho foi realizado dentro desses moldes em 8 semanas e 12 sessões foram realizadas em torno de 2 vezes por semana, salvo, isso aqui é um momento de pré-temporada, né? Salvo quando esse clube tinha algum jogo treino, alguma agenda de jogo, né, que faz parte da preparação de pré-temporada. Então, a gente realizou somente uma vez na semana essa intervenção. O que nós encontramos, gente? Então, assim, vou dar um exemplo prático. Se o membro direito do atleta tinha mais do que 10% de diferença contralateral, certo? Esse atleta realizava 2 séries de 12 repetições nesse membro mais fraco. Enquanto que o membro mais forte trabalhava nessa mesma carga, ou seja, trabalhava com uma carga um pouco subestimada e realizava 2 repetições a menos por série. Então, quem dirigia
a carga de treino para os dois membros era o membro mais fraco. Para que isso? É um manejo para se tentar potencializar mais o membro que precisa mais de força. O membro que tinha uma força menor em comparação ao seu par contralateral. Então, nós realizamos isso ao longo, né, desse planejamento aqui. Nós progredimos a carga, reduzimos o número de repetições, aumentamos o número de séries, até a 8ª semana. O que nós identificamos, então, em 8 semanas? Que o membro mais fraco apresentou um incremento maior de força do que o membro mais forte, né? O membro mais fraco apresentou um incremento de 25 newtons-metro e o membro mais forte, em média, né, um incremento de aproximadamente 15 newtons-metro. O que aconteceu, então, já que os membros mais fracos ganharam mais força do que os membros mais fortes? A diferença entre eles foi reduzida nesse grupo de trabalho. Então, uma diferença contralateral que estava, em média, maior do que 15%, apresentou uma redução de quase 6%. Então, na média, esses atletas saíram de uma zona de risco de 15% e foram para uma zona lá em torno de 9%. E foi um resultado bem promissor nesse aspecto. Além disso, nenhum atleta apresentou uma lesão de isquiotibial durante um ano em 45 partidas oficiais, né? O que foi um achado importante após essa intervenção. A gente tentou reproduzir isso com um atleta específico, um atleta de elite, né, que estava com uma capacidade excêntrica dos isquiotibiais muito reduzida, após ele estava numa fase de retorno ao esporte, após uma lesão de joelho. Esse atleta, na data de 25/6/2021, tinha uma diferença contralateral de 40% entre os membros. E foi realizado justamente esse mesmo trabalho de 8 semanas. E esse atleta apresentou, na data do dia 14/7, uma nova taxa, né, de diferença contralateral de 15%, ou seja, apresentou uma redução importante da diferença contralateral, ao passo que o pico de torque desse atleta estava muito abaixo, né, dos 145 newtons-metro de força, estava 87 na primeira avaliação, e subiu para 132 newtons-metro na segunda avaliação. Foi um resultado também promissor, ainda não tinha ultrapassado o valor de corte de 145 newtons-metro, mas já se aproximou mais e a diferença contralateral também reduziu. Basicamente, foi encorajado esse trabalho por 8 semanas, né? E esse atleta realizou o exercício como o exercício principal da mesa flexora com ênfase excêntrica, né? Com maior número de séries no membro mais fraco, né? Uma carga maior, esse membro mais fraco, uma carga de trabalho maior. E, gente, depois esse atleta permaneceu realizando esse trabalho, mesmo com os 15%, para tentar reduzir ainda mais, e no dia 17/9, ele apresentou, então, uma diferença contralateral de 3% na força excêntrica dos isquiotibiais. Tudo isso para dizer, então, que, tentando sempre otimizar questões de desempenho e de prevenção de lesões, a força excêntrica dos isquios, que é um marcador importante para a performance, e parece que é um fator de risco para uma intercorrência muscular, né? Quando eu tenho uma diferença contralateral aumentada, eu consigo ajustar isso ao longo do tempo, dando uma ênfase maior, uma sobrecarga maior para esse membro contralateral mais fraco, certo? Então, basicamente, esses foram os resultados. Uma outra lesão importante no futebol é a distensão do adutor, né? Em torno de 4 a 19% das lesões são a distensão dos adutores, né? Os atletas são acometidos por essa lesão de uma forma muito recorrente. Esse aqui é um dos principais trabalhos sobre prevenção dessa lesão, e eles basicamente propõem um exercício muito simples, que tem sido cada vez mais encorajado, que é o exercício chamado exercício Copenhague, onde esses atletas podem realizar, inclusive,
dando suporte para o outro, né? E aqui são as diferentes fases do exercício, demonstrando para vocês, a gente pode progredir da sobrecarga, pode progredir do apoio do joelho para o apoio do tornozelo, aumentando, né, o braço de alavanca e, portanto, aumentando a intensidade do exercício. O que eles encontraram basicamente nesse estudo, né? Esse estudo realizou uma intervenção com esse exercício, um grupo não realizou o exercício e um outro grupo realizou a intervenção do Copenhague, né? Eles progrediram ali de 2 sessões semanais, uma série por lado de 3 a 5 repetições, até 3 sessões semanais de 12 a 15 repetições por lado, e durante isso numa pré-temporada, e durante a temporada competitiva, mantiveram nesse grupo uma série de 12 a 15 repetições por lado, né, por membro, ao longo de toda uma temporada competitiva. Olha o resultado que interessante. O grupo que realizou a intervenção no Copenhague apresentou uma taxa de incidência de distensão de adutores de 5%, ao passo que o grupo que não realizou apresentou uma taxa de incidência de 30% de distensão dos adutores. Então, esse exercício parece ser um componente importante do treinamento de força, né, envolvendo o objetivo de reduzir a incidência de lesões na musculatura adutora. Gente, a gente falou até aqui de formas de potencializar a força excêntrica dos isquios, a taxa de produção de força, avaliar, buscar potencializar. Falamos também do adutor, né, do exercício Copenhague. Mas todo esse cenário é muito problemático, por quê? Porque a capacidade neuromuscular, ela é influenciada normalmente, durante uma temporada, pela característica cardiorrespiratória predominante do futebol. Então, ela recebe um efeito de interferência da característica cardiorrespiratória predominante dos treinamentos e dos jogos. E a gente tem, como por exemplo nesse estudo, aqui é uma representação dos resultados desse estudo, onde quanto maior a distância percorrida em uma semana, ou seja, quanto maior o volume de treino semanal, menores são os ganhos de potência de um atleta. Então, isso reporta, né, de uma forma indireta, esse efeito de interferência do volume de treinamento cardiorrespiratório sobre a aptidão neuromuscular, né? Então, quais são talvez as principais formas de tentar otimizar esse cenário, né? Já que a gente tem essa problemática, quais são as principais formas de buscar otimizar esse cenário? O treinamento baseado em velocidade pode ser uma das formas, que é basicamente controlar a velocidade de execução nos exercícios de força, né? E com essa modalidade se busca otimizar a potência muscular. Esse aqui é o principal estudo, na minha opinião, caracterizando e aplicando o treinamento baseado em velocidade, onde os autores fizeram basicamente essa estrutura. Um grupo realizava um agachamento até que a velocidade de execução, né, avaliado por um encoder linear, que quando a gente fala assim em tecnologia, parece que é algo absurdo né, em questão financeira, né, mas o encoder linear hoje no mercado a gente consegue por valores mais acessíveis, né? Mas enfim, só estou trazendo esse estudo para expor para vocês uma forma importante de otimizar a capacidade neuromuscular. Então, os autores realizaram 2 grupos de treinamento. Um grupo que realizava o agachamento até que a velocidade de execução, com máxima intenção rápida, na fase concêntrica, até que a velocidade caísse 20% num grupo e 40% no outro. Então, os atletas estavam lá realizando o agachamento. Quando atingisse uma velocidade que caísse 20% da velocidade máxima da sessão, a série era interrompida. E um outro grupo até que caísse 40%. Automaticamente, o grupo 40% realizou um volume de treino maior do que o grupo 20%. Isso é óbvio, porque um tinha um limiar mais alto que o outro de interrupção da série. Eles realizaram esse trabalho durante 8 semanas. Foi avaliado diferentes variáveis, né, como a altura de salto, o sprint de 20 metros, a força máxima no agachamento. Mas eu chamo a atenção de vocês para uma variável bem importante,
uma variável estrutural muscular, onde eles fizeram uma biópsia do vasto lateral e buscaram observar a estrutura da fibra muscular, das fibras musculares, como fibras do tipo 1, tipo 2, tipo 2X. Então, eles fizeram a avaliação desse componente e observaram a modificação após as 8 semanas de treinamento. Os resultados foram bem interessantes. O grupo que realizou mais, que treinou mais, que fez mais volume, teve uma maior hipertrofia. Show. Porém, não incrementou a potência muscular e teve uma redução das fibras do tipo 2X, que são as fibras com maior robustez para produzir potência muscular. Então, foi um resultado não tão promissor assim para a função muscular. Talvez para o volume muscular, né, a área de secção transversa, teve um resultado melhor, né? Mas para aspectos importantes do contexto do esporte, não apresentou uma melhora, como, por exemplo, não ter incrementado a potência depois de 8 semanas. O grupo 20% apresentou um maior incremento de potência, como a altura do salto ou a velocidade propulsiva no agachamento, E olha que interessante, esse grupo realizou 40% menos repetições do que o grupo 40%. Ou seja, quem treinou menos em relação à função muscular, a capacidade funcional de produção de potência no salto, produção de potência no agachamento, quem treinou menos ganhou mais. Então, parece que o menos é mais nesse caso, né? Quando a gente pensa em otimização do desempenho neuromuscular. Isso, para o contexto do futebol, é muito importante, porque nós vimos até aqui que existe um componente de fadiga acumulado ao longo da temporada competitiva, principalmente pela predominância cardiorrespiratória de treinamentos e jogos, que influenciam as habilidades neuromusculares. É comum no futebol nós vermos atletas que, embora estejam treinando força e potência ao longo da temporada, apresentem uma queda de força e potência ao passo que o tempo vai passando e a temporada vai sendo acumulada. Então, isso é uma problemática. Potencializar isso é muito difícil e parece que uma das formas que se tem que dar conta do status neuromuscular do atleta no dia é o treinamento baseado em velocidade. Por que eu digo dar conta do status neuromuscular? Esse atleta ele pode, em um dia, realizar 8 repetições, porque a fadiga dele, né, residual naquele dia, fez com que ele realizasse 8 repetições. No outro dia, ele pode realizar 4 repetições, no outro dia, ele pode ter realizado 10 repetições. Então, é uma forma de individualizar a dose de treino baseada na capacidade desse atleta de produção de potência daquele dia. Então, talvez esse é o ponto-chave dessa intervenção. Gente, quando a gente fala em esses aspectos de força, potência e velocidade, é importante destacar que o sprint hoje ele tem tomado uma proporção muito grande e em torno de 0,04 segundos de supremacia em 20 metros é o suficiente para um atleta se posicionar à frente do seu oponente numa disputa 1 contra 1 em alta velocidade e, portanto, ter uma supremacia ao adversário, certo? Então, dada essa importância da velocidade, nós já falamos aqui que os principais momentos de gol são antecedidos por corridas de velocidade. Então, estratégias de treino visando incrementar o desempenho e a tolerância em alta velocidade são muito importantes no contexto do futebol. E uma das principais modalidades de treinamento de força, potência e velocidade é o sprint resistido, né? Realizar o sprint de forma resistida. Mas existe uma discussão muito importante na literatura até aqui, onde um grupo de trabalho, né, na literatura sugere que se realize o treinamento de sprint resistido com cargas reduzidas, com cargas leves no trenó, que é essa primeira modalidade aqui de sprint resistido. Né? Esse grupo de trabalho sugere cargas de no máximo 20% da massa corporal posicionada como sobrecarga no trenó. Né? Então, são cargas leves, consideradas cargas leves, mas existe um outro grupo de trabalho sustentando que a sobrecarga ideal para o desenvolvimento da velocidade de aceleração no treinamento de sprint resistido é de 60% até 90% da massa corporal. Né? Ou seja, se trabalhar com
com cargas mais pesadas, cargas muito pesadas, inclusive, né? Cargas altas. O fato é que existem poucos estudos nesse sentido. O grupo que sustenta o trabalho leve sustenta numa lógica de que cargas mais leves não modificam o padrão cinemático da corrida, o padrão de ativação, o padrão da frequência de passada, em comparação com o sprint sem carga. Então, é essa manutenção da especificidade do sprint resistido com o sprint natural do atleta que vai gerar os melhores benefícios. Porém, o grupo que sustenta cargas mais altas reforça que essa alteração mecânica, quando se coloca mais carga, faz com que o atleta produza mais força horizontal contra o solo. E a força horizontal é mandatória para o desempenho de velocidade. Então, ele reforça que quando se coloca mais carga, esses autores, na verdade, esse grupo de trabalho reforça, quando se coloca mais carga, se tem uma orientação mais horizontal da força aplicada no solo, e, portanto, é isso que vai gerar maiores benefícios ao atleta. Então, isso é uma briga longa. O fato é que não existia até então quase nenhum estudo experimental, sobretudo com atletas de futebol treinados. Então, nós realizamos esse trabalho, que foi produto da minha dissertação de mestrado, onde nós testamos, né? Nós realizamos um treinamento de sprint resistido de 11 semanas, uma vez por semana, onde os atletas realizavam sprints de 20 metros. Isso foi adicionalmente ao treinamento tradicional do futebol, então eles treinavam normalmente no seu clube, e antes do treino, uma vez por semana, eles realizavam essa intervenção de sprint resistido, e a gente progrediu nas 10 sessões de 45% até 65% da massa corporal, porque era uma lacuna de carga muito pouco testada na literatura. Né? Existia essa briga leve ou do muito pesado, mas cargas moderadas a pesadas não se tinha muita informação na literatura científica, então nós buscamos testar essa faixa de carga. Foram 2 grupos, gente, de trabalho. Um grupo realizou repetições de sprint resistido até que a velocidade do sprint caísse 10%. Isso foi monitorado com radar. E o outro grupo realizava repetições no sprint resistido até que a velocidade caísse 20%. O que aconteceu? Automaticamente, da mesma forma do que o estudo anterior que eu demonstrei para vocês no agachamento, o grupo que tinha o limiar menor de 10% realizou menos repetições do que o grupo que tinha o limiar maior de 20%. Quais foram os resultados? Né? Quem treinou menos sprints resistidos ganhou mais. Mais uma vez aqui, o menos foi mais nesse caso. Então, o grupo 10% teve um incremento em torno de quase 6% da velocidade linear em 10 metros. E o grupo que treinou mais sprints resistidos, porque tinha um limiar de interrupção da série maior, de 20%, fez um volume maior e ganhou menos, ganhou em torno de 1,7%. Gente, ganhar 5% de velocidade linear em 10 metros, né, velocidade de aceleração, é muito difícil. São poucos trabalhos na literatura que demonstram incremento de 5% na velocidade linear de aceleração. Então, são achados bem importantes, envolvendo atletas bem treinados, atletas de futebol profissional, que potencializam, né, e reforçam, encorajam a prescrição do sprint resistido, sobretudo com menores volumes. Né? Parece que quanto menor o volume, e eu digo para vocês que é um volume baixo mesmo, porque o grupo que fez 10% de queda realizava em torno de 6 a 8 repetições. Obviamente, se o atleta conseguia sustentar mais, a velocidade até que caísse 10%, tinha sessões que alguns atletas até chegaram a 10 a 12 repetições. Né? Mas fez em torno de mais do que fizeram quase 40% menos repetições do que o outro grupo. Ou seja, treinaram menos e ganharam mais velocidade. E, gente, esse contexto da força, potência e velocidade precisa ter cada vez mais atenção, principalmente nessas temporadas que nós estamos vivenciando agora, no contexto do futebol, após a pandemia do coronavírus, onde o esporte, né, no contexto geral, mas o futebol teve uma interrupção, teve um destreino que nunca havia tido na história, né? Nesse estudo aqui, por exemplo, nós avaliamos
exatamente o efeito do destreinamento proporcionado pela pandemia, pelo lockdown, onde esses atletas ficaram 63 dias em quarentena, foram avaliados antes e depois da quarentena, né? Essas informações foram comparadas e nós vimos que esses atletas se apresentaram depois desses inéditos 63 dias de interrupção, apresentaram com prejuízo de velocidade de 7%, por exemplo. Eles perderam 7% de velocidade nesse período. Porque não foi um destreino comum, foi um destreino em quarentena, em casa, sem realizar atividade física, realizando somente atividades físicas possíveis dentro de casa. Então, notem vocês que eu falei que 5 a 6% de incremento de velocidade é muito difícil de se encontrar em atletas profissionais, mas foi apresentado aqui um prejuízo de 7% com o destreino da pandemia do coronavírus, nós identificamos nesse estudo. Então, é importante a atenção, né, nessas temporadas subsequentes para essas habilidades. Habilidades de força, potência e velocidade possivelmente foram as mais prejudicadas por esse momento inédito de interrupção das atividades esportivas mundiais, internacionais, que ocorreram na pandemia. Então, atenção para a potência desses atletas nas próximas temporadas. Falando, gente, ainda naquela inter-relação entre avaliação, interpretação, monitoramento, intervenção, talvez uma das principais formas de avaliar a prontidão neuromuscular dos atletas ao longo da temporada competitiva seja através da altura do salto desses atletas, altura do salto com contramovimento, sobretudo. Esse estudo aqui é bem bacana, ele observou uma relação quase perfeita entre a fadiga sistêmica, né, fadiga, né, de aspectos sistêmicos envolvendo o treinamento, como lactato e amônia. Então, uma relação quase perfeita da queda da altura do salto com o incremento dessas valências representativas da fadiga sistêmica do atleta. Então, aqui a gente tem um exemplo de um atleta que quanto maior, isso aqui é um treinamento de sprint, esse atleta realizou um treinamento de 8 repetições de sprint máximo, e parece que quanto maior o prejuízo de salto, também se acompanhou o incremento do lactato e o incremento da amônia. Então, na medida que se aumenta a amônia e o lactato, em uma sessão de treino, se reduz a altura do salto. Então, o que isso representa? Representa que talvez a altura do salto seja representativa da fadiga desse atleta, né? Então, seja um marcador importante de monitoramento do status neuromuscular ao longo de uma temporada competitiva. E por que é importante sempre avaliar e monitorar esses aspectos neuromusculares ao longo da temporada? Primeiro, pelo aspecto que nós já falamos, da interferência que o jogo e o treino de futebol propriamente tem sobre a função neuromuscular. Então, isso vai oscilar ao longo da temporada e eu preciso monitorar o quanto que está oscilando e ver se as minhas intervenções estão dando conta de manter ou incrementar essa variável. E também porque é muito difícil de se ter uma periodização em macrociclo no futebol, porque os calendários são muito apertados, os jogos mudam muitas vezes de data, os atletas, cada jogo vai ser uma demanda específica para esse atleta e a recuperação dele vai se modificar, então a programação semanal é baseada no jogo. E, então é muito difícil de programar. Então, qual é a melhor forma? É avaliar, interpretar e intervir. Então, a altura do salto serve muito para isso. Notem vocês que isso aqui são dados reais de um atleta da altura de salto em 9 jogos. Nota a oscilação que se tem na altura do salto durante os 9 jogos. Cada jogo representa uma oscilação na altura do salto desse atleta. E aqui nessa outra tela, essa tela representa o número de sprints que esse atleta realizou em cada jogo. Notem que essas curvas, gente, são quase sobrepostas, né? O comportamento das curvas são bem semelhantes, né? A oscilação na altura do salto também parece aqui, num caso específico, está acompanhando a oscilação do número de sprints nos jogos, né? Aqui
em 9 jogos oficiais. Então, parece que esse status neuromuscular avaliado pela altura do salto pode influenciar importantemente o desempenho de jogo desses atletas. Gente, aqui encerra a minha fala com vocês. Então, basicamente, tentei trazer a maior quantidade de informações possível na relação que se tem entre a função neuromuscular, envolvendo avaliação e treinamento de força, potência e velocidade no futebol, com aspectos de desempenho correlacionados com aspectos de prevenção de lesões, as principais lesões no contexto do futebol profissional. Mais uma vez, agradecer à organização do evento pelo convite. Fico à disposição, aqui estão os meus contatos para qualquer dúvida, qualquer discussão, envio de material, fico amplamente à disposição e espero ter contribuído minimamente com o conhecimento nessa área. Tá bem? Muito obrigado a todos e um ótimo evento.